A paz do Senhor, meus irmãos, irmã Jareide aqui mais uma vez. Irmãos, o meu objetivo dos meus vídeos é incentivar as pessoas a ler a palavra e também fazer com que nós venhamos entender que para cada problema na vida do cristão, ele tem uma resposta na Bíblia. Amém? Deus, ele tem resposta para tudo através da sua palavra. Queridos, eu estava no livro de Atos, mas não prossegui porque já estava no final. E agora eu comecei a ler o livro de Romanos, que é bastante interessante. É um pouco difícil de se compreender, mas com paciência a gente aprende, amém? No livro de Romanos, Paulo vai começar dizendo, escrevendo e se apresentando como servo do Senhor Jesus Cristo, chamado ao apostolado para pregar o Evangelho. Essa carta ela foi direcionada para a igreja que estava em Roma. Pelo jeito, Paulo não a conhecia ainda, porque ele disse que tinha muito desejo de conhecê-la. E ele também vai falar sobre a alegria que ele tinha por esta igreja, porque ele estava vendo que o evangelho estava sendo expandido. Ele também vai dizer e vai animar esta igreja, dizendo que a igreja também foi chamada para pregar o evangelho. Paulo ele vai falar sobre a justiça também e vai dizer aqui nesse capítulo que o justo ele vive pela fé. Também vai falar da justiça de Deus sobre os homens ímpios, porque desde o início Deus ele se fez conhecer. Ele permitiu que os homens o conhecessem, mas aqueles que acreditaram nele foram abençoados, né? Mas aqueles que não acreditaram, ou seja, aí se cumpre o versículo quando ele diz que o justo viverá pela fé. Porque o ímpio cada vez mais é ímpio. Ele também vai nos explicar que desde o início os homens não quiseram ter uma comunhão com ele, com o Deus Criador. Os ímpios não quiseram. E por causa disso, o próprio Deus os entregou às suas próprias concupiscências, às suas lascívias, às suas seduções. E assim eles mudaram os seus costumes naturais e passaram a se deitar homem com homens e mulheres com mulheres. A Bíblia, aqui no primeiro capítulo em Romanos, vai dizer que foi o próprio Deus quem entregou esses homens a essas vergonhas. E eles, assim, perderam a salvação. Ou seja, Paulo ele quer nos mostrar, queridos, que a palavra do Senhor ela vai ser cumprida. Demore o tanto que demorar, mas a justiça de Deus ela vai ser feita. E aqueles que andam com a máscara, as máscaras vão cair, né? Porque no nosso meio, às vezes, tem pessoas com máscara. E essa máscara vai cair. E principalmente aqueles que não querem entregar a sua fé de todo o seu coração ao Senhor, é um perigo, né? Porque qualquer hora dessa, se você anda caindo e levantando, caindo, levantando, caindo e levantando, qualquer hora dessa o Senhor vai te entregar as suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos, às suas próprias sensualidades. Então vamos ter cuidado, igreja, vamos ter cuidado com essas coisas. Uma outra coisa que Paulo nos ensina é que a justiça vai vir sobre aqueles também que praticam e aqueles que aceitam certas práticas. Então, um outro perigo é isso. Ainda que eu não pratique, mas se eu aceitar, eu estou pecando contra Deus. Eu estou denegrindo a imagem do nosso Deus. Amém? Então, é um livro bem interessante, é um pouquinho difícil de se compreender, mas se lermos com atenção, né, buscarmos algumas fontes, livros, né, temos que estudar livros, temos que buscar a palavra do Senhor profundamente para compreender mesmo. E temos, em primeiro lugar, orar e pedir ao Espírito Santo que ele nos dê a interpretação, que é isso que eu faço, tá bom? Então, assim que Deus nos abençoe, se inscreva lá no meu canal, tá? Visite, tem mais alguns vídeos da minha igreja também que eu sempre posto. E esse canal é só para coisas da igreja, amém? Porque é o que nós temos, nós cristãos, nós temos que nos apegar mais com Deus,
Temos que firmar mais a nossa fé, porque Jesus está voltando. E é tempo de nós que fomos chamados para pregar o evangelho, sermos mais crentes. A Bíblia diz que o limpo se limpa mais e o sujo se suja mais, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E fica com Deus. E fica também lá no canal Aprendi na Bíblia com Jareide Pessoa. Amém?